Vamos lá, vamos iniciar mais uma aula. Agradeço a você que está aqui no Questão de Direito. Questão de Direito que já tem raiz aqui na TV Cresce. Quem acompanha fez mais que um doutorado em Direito, né? Falamos sobre vários aspectos importantes do mundo dos negócios imobiliários, transações, mas também falamos aqui no Direito, no Questão de Direito, falamos também de todos os pontos de cada ramo do direito. Então, muito legal, muito bacana. A ideia sempre foi essa e estamos dando continuidade a esse projeto maravilhoso. E a intenção é sempre ajudar você, tá bom? Vamos juntos? Hoje é dia dos namorados, hein, gente? Legal, né? Você já comprou o presente do namorado, namorada? Eu vi um vídeo agora recente que é um menininho falando, sabe para quem esse buquê de flores? É para mim mesmo, porque eu me amo. Então, quem não tem namorado, namorada, não fica triste não, hein? Se namore, né? Se ame, né? O amor próprio, a autoestima é importante. Vamos juntos? Vamos caminhar? Então vamos lá, vamos iniciar. Hoje, o que eu quero falar com você? É um tema muito importante que merece uma atenção especial. Nós vamos falar sobre responsabilidade. Responsabilidade civil, criminal e disciplinar. Professor Júlio, corretor de imóveis pode cometer falhas? E se cometer falhas, o que vai acontecer? Vamos pensar nisso? Vamos refletir juntos? Vamos trazer esse assunto para a prática? Eu peço a você essa aula, esse tema é muito importante. Então eu peço a você que assista até o final. Eu peço a você que copie esse tema, né? Compartilhe nas suas redes sociais. Peço a você que mande, né, esse vídeo, essa aula, para outros corretores também. Corretor, corretora, quem é proprietário de imobiliária, quem é do ramo. Se você gosta do seu amigo, da sua amiga, do seu colega de trabalho, faça ele assistir essa aula, faça ele assistir esse vídeo, porque vai fazer a diferença na vida dele, na vida dela, tá bom? Vamos lá. Eu sempre falo que o mundo, o ser humano, ele nunca erra. Ele nunca erra. Na verdade, é nosso, é do ser humano e muito do brasileiro, é cultural. Nós nunca erramos e procuramos culpados. É na vida, né? Muitas vezes você não está se cuidando, não está legal, você põe a culpa no outro, né? É isso. E quando algo dá errado, gera prejuízo financeiro, eu não quero ficar com essa conta, quero passar essa conta para outro. Muitas vezes a pessoa não contrata o corretor de imóveis e o advogado única e exclusivamente porque quer que ele acompanhe a transação imobiliária. Mas quer mais que isso, que é a responsabilidade desse profissional. Então, o corretor de imóveis, eu sempre falo isso nas aulas, nas palestras, ele tem que ser mais que um corretor. Ele tem que se tornar um consultor. Porque ele tem que proteger a transação imobiliária, que é a obrigação dela, mas ele tem que se proteger também. Várias dicas importantes. Eu sei que muitas vezes o corretor de imóveis, o cliente não quer assinar um contrato de prestação de serviço, um contrato, talvez um contrato de prestação de serviço, talvez um contrato autorização de serviço ou contrato de corretagem, não quer, o cliente foge, você manda por e-mail e fala que não recebeu, ficou preso no spam. Ele sabe como funciona. As pessoas muitas vezes elas querem o serviço do corretor de imóveis, mas não querem se comprometer, não querem ter uma obrigação, não querem assinar nada. Já expliquei para você que uma saída é fazer o contrato preliminar para fechar a transação imobiliária, seja a compra e venda, seja a locação. Esse contrato preliminar é um contrato anterior ao definitivo. E você coloca uma cláusula de corretagem. Cláusula de corretagem. Pronto. De certa forma você resolveu o problema. O que não pode é não ter nada, né? Nada escrito, nada formalizado. E aí se você não receber a comissão, você vai ter que fazer uma ação de cobrança, que é mais demorada, mais cansativa. Quando você tem um contrato de serviço de corretagem, autorização de serviço, ou, né, uma cláusula, aí mudou a história, né? Você, na verdade, você tem a possibilidade de fazer a execução, que é um procedimento muito mais rápido. Cuidado. Seja um bom profissional, seja honesto, seja um profissional atento, atualizado, mas não seja bobo, né? Não seja bobo. As pessoas, infelizmente, no mundo, muito no Brasil, não valorizam os profissionais. No Brasil a gente tem muito, é cultural, né? Eu sei fazer de tudo, eu faço de tudo. Não, quem faz de tudo não faz nada. A gente precisa entender que a gente precisa respeitar os profissionais, o cabeleireiro, o corretor, o pedreiro. Temos que valorizar os profissionais, as pessoas, né? Diante das suas habilidades,
diante dos seus trabalhos especializados. O Brasil, a gente precisa trabalhar para essa transformação cultural para dar mais valor para o trabalho dos outros, para as outras pessoas, né? É cultural. Isso também acontece muito pela falta de condições financeiras, né, gente? Às vezes a gente é obrigado a fazer as coisas porque não tem uma situação financeira que permita, né, ter ajuda. Também tem isso, é outro lado da moeda. O corretor de imóveis, gente, ele assume diversas responsabilidades numa transação imobiliária, seja qual for. Locação, compra e venda, ele assume. Frequentemente, os jornais, as notícias, trazem, sim, reportagens de corretor de imóveis que foi preso, verdade. Corretor de imóveis foi processado e perdeu um processo cível, processo disciplinar junto à instituição, ao Cresce. Então, como que eu faço para não ter dor de cabeça na minha profissão como corretor de imóveis? Faça a coisa certa, se atualize, estude e faça tudo formalizado. O corretor de imóveis, no mesmo ato, então, eu sou corretor de imóveis e vendi uma casa. Se eu não fiz o due diligence, ou seja, a checagem imobiliária, eu posso sofrer as consequências disso. Eu posso sofrer as consequências dessa situação na esfera criminal, na esfera civil, eu posso ser processado por perdas e danos, danos morais, danos materiais, e posso sofrer uma representação no Cresce. Ou seja, um ato, uma situação de atuação minha, pode gerar 3 responsabilidades diferentes, não são cumulativas, não são obrigatórias fazer as 3, uma pode ajudar a outra, claro. Eu fui condenado pelo Cresce, isso pode ajudar, colaborar na decisão do Poder Judiciário também. Não fica vinculado, mas pode colaborar. É a mesma coisa na criminal. Então, cuidado. No Brasil, segundo o Ministério do Desenvolvimento Regional, metade dos imóveis estão em situação irregular. Essa irregularidade seriam irregularidades que podem ser de ordem técnica, como a falta de licenças, falta de matrícula. Então, vai vender um imóvel irregular, cessão de direitos possessórios. Aí vai o corretora, por falta de conhecimento, e vende. Compra e venda. Errou. Não fez o due diligence. Não solicitou certidões para proteger a transação imobiliária. Olha o corretor entrando numa fria. Muitas vezes aparece o cliente dos sonhos, que compra tudo que se oferece, esse cliente, ele ou ela compra. E você não analisa com mais cuidado para ver se é uma situação onde existe uma fraude. Eu lembro de um caso colombiano, narcotraficante, Abadia, conheceu um corretor de imóveis e tudo que esse corretor de imóveis oferecia para ele, ele comprava. Porque o intuito era lavar dinheiro. E aí? Depois que foi preso, esse corretor ele foi investigado e na situação foi muito chata porque a polícia foi buscar ele, né? Foi buscar ele dentro da imobiliária. Então, todo mundo, os vizinhos, ficaram atentos e gera aquela fofoca. Então, a gente precisa tomar cuidado com as transações, com o nosso nome, é muito importante. Não é só captar, não é só agenciar, não é só comercializar. O corretor de imóveis precisa entender que ele é um profissional que tem o dever de conhecer todas as características dos produtos que tem em pauta. Eu já vi casos de corretores aqui no escritório que são imprudentes, negligentes, no sentido de não fazer due diligência. Acontece muito. Não faz contrato, faz as coisas de boca, não faz folha de visita, não faz o contrato de prestação de serviço. Ou seja, não faz o mínimo que tem que fazer. Ah, mas sempre deu certo assim, eu sou corretor há mais de 10 anos, 15 anos. Não, vai dar errado. Quando der errado, a coisa vai ser feia. Mesma coisa, corretor sem Cresce, né, gente? Não existe. O corretor tem que ter Cresce, como advogado tem que ter OB. Não existe meio buraco. Senão é exercício legal da profissão. É dever do corretor, dentro de várias obrigações que o corretor de imóveis tem, é dever do corretor de imóveis informar os seus clientes interessados sobre as características do imóvel. A sonegação, isso é importante, hein, gente? Anote isso, hein? A sonegação de informações por parte do corretor de imóveis acarretará a sua tríplice responsabilidade. O corretor de imóveis, o médico, o advogado, o contador, nós temos uma tríplice responsabilidade. O que é essa tríplice responsabilidade? Administrativa, civil e penal. Então, cuidado, importante saber disso. A responsabilidade tríplice do corretor de imóveis
É uma realidade, hein, gente? É uma realidade. Então, muito cuidado, tá? Quando eu falo dessa tríplice responsabilidade, volto a falar. Civil, perdas e danos materiais e dano moral. Existe ainda a tese da perda de uma chance. Responsabilidade criminal, o corretor que cometeu um crime. Responsabilidade disciplinar, junto ao CRES, junto à instituição, junto ao órgão de classe. Podemos usar vários nomes diferentes aqui. A responsabilidade administrativa, ela decorre, gente, das previsões da Lei 6.530 de 78, que em caso, muito bem esclarecido no artigo 20, prevê, de fato, as condutas vedadas aos corretores de imóveis. Existe também a lei do artigo 20, Lei 6.578, uma lei muito importante. Além desse artigo 20, dessa lei, é importante também falar sobre a resolução do COFES, resolução do COFES 326, anote aí, 326 de 92. Eu já atendi vários corretores aqui que tiveram muita dor de cabeça, perderam, né, o direito de exercer a profissão, corretores que já foram processados civilmente, criminalmente, representações no CRES. O professor também, como eu sou atuante no direito imobiliário, todas as frentes do direito imobiliário eu atuo, meu escritório atua. Já vi muitas situações onde o corretor errou, pecou, e já vi muitas situações que o corretor foi induzido a erro, né, por falta de conhecimento. Então, cuidado, gente, cuidado, peço sua atenção. Quando eu falo de corretagem imobiliária, é um ramo maravilhoso. Eu costumo dizer que é um ramo que você atua sem ter dinheiro e sem ter estoque, você não precisa investir. Na verdade, o seu trabalho, os seus honorários vêm da sua habilidade de conduzir as negociações. Então, é um ramo que você consegue atuar com qualidade sem gastar. Você gasta com conhecimento, com formação. Então, é interessante, mas tem que conhecer, tem que estudar, tem que se atualizar. Nós falamos aqui sobre o artigo 20 da Lei 6.530 de 78. Falamos aqui também da resolução do COFES 326 de 92. Mas é importante falar também sobre a responsabilidade na esfera civil decorrente tanto das previsões do Código Civil, né, quanto do Código do Consumidor, Código de Defesa do Consumidor. Então nós temos artigos importantes. No Código Civil, o artigo que todo corretor de imóveis obrigatoriamente deveria ler e saber é o artigo 186, 187 e o 927, além do artigo 723. Isso. Vamos fazer o roteirinho certo aqui. Então, artigos que o corretor de imóveis tem que ler, tem que saber. 186, 187, 927 e 723, tá? Tem que saber, em relação ao Código Civil. No Código de Defesa do Consumidor é importante entender o artigo 2º e 3º. Existem várias transações imobiliárias que são pertinentes ao Código de Defesa do Consumidor, a incorporação, comprar na planta, né? Então é importante saber também. Tratando especificamente da atuação do corretor de imóveis, nós temos o artigo 723 do Código Civil, que prevê em seu parágrafo único, e aí é importante lembrar esse artigo. Deixa eu ver se consigo compartilhar com você aqui, ó. Vamos lá, esse artigo é importante aqui, ó. Deixa eu ver se consigo compartilhar. Pode liberar para mim aqui. Ótimo, vamos compartilhar aqui. Ó, esse artigo que eu falo para você aqui, ó. Esse artigo é muito importante. O 723 do Código Civil esclarece o quê? Sob pena de responder por perdas e danos, aqui, ó, esse aqui, ó. Sob pena de responder por perdas e danos, o corretor prestará ao cliente todos os esclarecimentos acerca da segurança ou do risco do negócio, das alterações de valores e de outros fatores que possam influenciar nos resultados da incumbência. Então, o artigo 723 é o artigo que o corretor de imóveis precisa saber. Ele precisa conhecer. Sob pena de responder por perdas e danos, o corretor prestará ao cliente todos os esclarecimentos acerca da segurança ou do risco do negócio, das alterações de valores e de outros fatores que possam influir nos resultados da incumbência. Pronto, tá aqui, ó. Então, esse artigo é muito importante. Por que eu falei desse artigo com você?
Porque esse artigo, gente, demonstra toda a responsabilidade que o corretor de imóveis tem na transação, seja na compra e venda, seja na alocação, seja no arrendamento rural, seja no imóvel na planta, imóvel comercial, residencial, imóvel rural, imóvel urbano, não interessa. O corretor, quando participa da transação, ele assume essa responsabilidade. Esses artigos, o corretor de imóveis precisa ficar atento porque ele pode responder na esfera civil, ou seja, ele pode pagar uma indenização. Eu tive um caso aqui no escritório recente, que o professor defendeu o corretor de imóveis, defendi não, eu fui contratado para fazer um recurso. O corretor de imóveis, ele foi processado e o primeiro grau condenou o corretor de imóveis a pagar R$50 mil de indenização ao cliente por um erro de não ter solicitado certidões, o chamado do diligência. O corretor foi condenado e o corretor decidiu trocar de advogado, decidiu contratar um advogado especialista na área e contratou meu escritório. E nós fizemos o recurso. Em segundo grau, nós reformamos a decisão. Em segundo grau, nós conseguimos reformar o processo, na verdade, que em primeiro grau o corretor de imóveis foi condenado a pagar R$50 mil de indenização. No recurso de apelação eu consegui a reforma onde o corretor de imóveis não tinha que pagar nada. Só que a parte recorreu para o terceiro grau e estamos em terceiro grau. Então é um caso que me chamou a atenção pelo valor, R$50 mil. Imagine você que está me assistindo, você que é corretor ou corretora, tem que pagar para o cliente R$50 mil de indenização. Olha o risco. É complicado. A coisa é séria. No âmbito criminal, gente, eu trago para você que o corretor de imóveis ele pode incidir nas previsões de vários artigos. 171, estelionato, tão conhecido. O 342, a falsa perícia, ambos do Código Penal. O corretor de imóveis ele tem que seguir princípios. Dentro desses princípios, boa-fé, prudência, responsabilidade, são princípios que o corretor de imóveis tem que seguir. Então veja, nós temos a responsabilidade do corretor de imóveis no âmbito civil, no âmbito criminal e também no âmbito administrativo. São responsabilidades diferentes. Então é importante ficar atento em relação a isso, é importante ter atenção de fato em relação a isso. Vamos lá.